El asesino te mata y se va para misa o se va a comer o va a disfrutar de sus hijos. Es el asesino profesional. Esse és tu. Y yo soy un asesino profesional. Ele foi classificado como um dos piores criminosos da história do seu país. Um assassino de aluguel que trabalhou para o cartel de Medellín de Pablo Escobar durante anos, sendo um dos melhores amigos do traficante mais perigoso da história. O cara era tão desprezível e carrasco que não fazia ideia de quantas pessoas já tinha apagado. Abre aspas. Quando se chega a um nível, não se conta mais. Eu não fazia uma marca cada vez que matava alguém. Fecha aspas. Nesse vídeo você vai conhecer a história de John Jairo Velázquez, o Popeye, o braço direito de Pablo Escobar, o homem que matou tantas pessoas que perdeu até as contas. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. John Jairo Velázquez, ele nasceu no dia 15 de abril de 1962, na cidade de Yarumal, na Colômbia. O John, também conhecido como Popeye ou JJ, ele foi um dos assassinos mais brutais de seu país durante anos. Isso porque ele fez parte da estrutura criminosa do cartel de Medellín, do narcotraficante mais famoso do mundo, Pablo Escobar. O JJ era um dos sicários do traficante, ou seja, um capanga de extrema confiança. O Popeye era provavelmente o homem mais importante e confiável de Escobar, já que ele era uma espécie de líder que comandava muito dos subservientes do traficante. Mas nem sempre o JJ foi um capanga de bandido. Ele chegou a se juntar ao Exército Nacional Colombiano, mais tarde ainda foi para a Escola de Cadetes da Polícia Nacional. E dias depois ele veio a ingressar na Escola de Aprendizes da Marinha Colombiana. E foi por lá que ele ganhou o apelido de Popeye, por causa de sua semelhança física com o personagem do desenho animado, né? A verdade é que o bandido tinha uma queixada sobressalente, né? Que, por conta disso, acabou ganhando o apelido, né? Ele não curtia muito esse seu queixo grande, então mais tarde ele chegou até mesmo a fazer uma cirurgia plástica para tentar aí deixar de ter a aparência do personagem, ou seja, é um criminoso vaidoso. Eu sou viado mesmo, e aí? A vida com Escobar. Velázquez foi identificado como um dos principais assassinos do cartel de Medellín. Ele confessou mais de 250 assassinatos pessoais, mas as histórias contam que esse número poderia passar até mesmo de 500. Fora isso, ele fez parte das maiores emboscadas que o Escobar tramava, como por exemplo o sequestro do então candidato a prefeito de Bogotá, o Andrés Pastrana Arango, que mais tarde se tornaria presidente da República. O sequestro também do Francisco Santos, né, que mais tarde se tornaria o vice-presidente, e o sequestro e assassinato do político colombiano Carlos Mauro Hoyos. O JJ também foi cúmplice no assassinato do governador de Antioquia, o Antônio Roldán Betancourt. Isso numa missão fracassada confiada a ele e a John Jairo, vulgo Pinina, que queriam mesmo era matar o coronel da polícia, além de também fazer parte aí do assassinato do político e candidato à presidência aí, o Luiz Carlos Galán Sarmiento. Fora todos esses crimes que a gente acabou de falar, ele também admitiu ter organizado mais de 3.000 assassinatos. O Popeye também ajudou a planejar o bombardeio do avião que matou 110 pessoas. Para quem assistiu a série aí do Pablo Escobar na Netflix sabe, né, desse atentado que ele fez, que ele cometeu. Haja crime, né? Daqui a pouco nós vamos passar aí um panorama de quantas condenações ele já teve, né? Mas só para finalizar aqui de contar alguns de seus mais famosos atos na bandidagem, em maio de 2018, o Velázquez foi preso sob acusação de extorsão e formação de quadrilha. Foi alegado que ele estava chantageando ex-associados de Pablo Escobar que ainda estavam no controle de alguns de seus ativos. Condenações. Para vocês terem ideia, de 1992 a 2014, o Velázquez cumpriu uma pena de prisão por acusação de, não perca as contas, hein? Vamos lá. Terrorismo, tráfico de drogas, extorsão, conspiração para fins terroristas e assassinato. Por tudo isso, ele havia recebido uma sentença de 30 anos, que era, ou ainda é, o máximo previsto pela lei colombiana. Eu acho é pouco, né?
Bom, e até na prisão ele causava. Durante 2000 e 2001, o JJ esteve envolvido em confrontos armados que teve bastante repercussão na Colômbia, lá na prisão de La Modelo. Depois de alguns anos em cárcere, em 2008 ele foi condenado a 12 anos por outros processos judiciais contra ele, até que em agosto de 2014, depois de todo o caos que ele proporcionou, né, ele recebeu uma liberdade condicional por ter cumprido 3/5 de sua sentença. Eu não tô acreditando. Parece piada, não é? Aos 52 anos, então, ele foi libertado em 26 de agosto de 2014, após 23 anos e 3 meses de prisão. Ele, enfim, deixou a cadeia, né? Depois que ele saiu da cadeia, ele mostrou que era mesmo um capacho de Pablo Escobar, né? Em uma entrevista em 2015, concedida ao jornal português Expresso, ele afirmou o seguinte, abre aspas, mataria minha mãe se Escobar tivesse pedido, fecha aspas. Ele também disse, Escobar era um assassino, um terrorista, um narcotraficante, um sequestrador, um vigarista, mas era o meu amigo. Pablo Emilio Escobar Gaviria era um assassino, um terrorista, um narcotraficante, um sequestrador e um ladrão, mas era meu amigo e meu patrão. Ele com certeza deixaria o Pablo Escobar com a mulher dele também. Que deselegante! Né? Totalmente. Mas enfim, apesar dessa falta de caráter todo, Velázquez era uma personalidade bem desenrolada. Ele falava bem, né? Ele parecia que gostava da fama, desse negócio de mídia, né? Desse apelido que deram pra ele de general da máfia. O criminoso, depois que deixou a cadeia, ele deu entrevista pra tudo quanto é canto, todo mundo, né? Além disso, assim como o nosso aqui, Pedrinho, ex-matador, ele também virou uma espécie de youtuber, de influencer, né? Ele fez um canal pra ele chamado de Popeye Arrependido. Ai, que dózinho dele, né, cara? Que dó, né, gente? Tá arrependido, né? Como será que seria uma collab dele com o Pedrinho Matador num podcast, né? Com certeza essa entrevista seria de matar, hein? Vocês podem dar uma gargalhada forçada? Podem? Então vamos lá. Nos vídeos ele criticava vários tópicos da Colômbia, como por exemplo um governo corrupto e dificuldades socioeconômicas. Parece até que rolou uma ideia dele virar político lá. É mole? Já imaginaram isso? Um ex-presidiário querendo virar presidente de um país? Pronto, tá resolvido o meu problema. Ainda bem que isso não é a realidade brasileira, né? Por isso que o Brasil não vai pra frente. Enfim, o seu canal tem mais de 1 milhão de inscritos, o cara era uma personalidade da Colômbia mesmo. Ele também estava trabalhando em uma série de TV baseada em sua própria vida, né, e o seu envolvimento com o cartel de Medellín. Então, em 2017, a Netflix lançou uma série dramática chamada de Surviving Escobar, baseada no livro escrito pelo próprio Velázquez. O Popeye ainda atua em um filme de 2019 chamado de Ex-Sicario Hitman de Pablo Escobar, onde ele interpretou o Simon, o assassino mais temido que trabalhou para o Pablo Escobar. Morte. Como comentei anteriormente, depois de toda essa vida agitada, em 2018, o Popeye foi novamente para a cadeia e enquanto ele estava preso, sua saúde foi indo aos poucos para o saco, né? Ele chegou a ficar 1 mês internado no hospital em dezembro de 2019 e após essa internação, o Velázquez foi transferido por motivos de saúde da prisão de segurança máxima de Valledupar para a prisão de La Picota, em Bogotá. Até que depois de vários exames, em 8 de janeiro de 2020, né, foi anunciado que Velázquez tinha um câncer de esôfago terminal e que lhe restavam no máximo alguns meses de vida. Ele morreu no dia 6 de fevereiro de 2020 em Bogotá, aos 57 anos. As suas últimas imagens mostram um homem totalmente debilitado, nem dá para reconhecê-lo, né? Que descanse em paz no colo de Fidel. A história de Popeye é bem chocante, né? Testemunhos de policiais que o perseguiram, de parentes de Escobar e de suas vítimas contam já outra versão, outra história, que na verdade ele não passava de um pistoleiro que inflou toda essa sua história para se tornar uma celebridade. Então ele fez uma espécie de marketing próprio para poder se tornar aí todo essa figura emblemática e poderosa que a gente ouve falar, né? O fato foi que se ele fez isso mesmo, ele acabou conseguindo o que ele queria, a fama. Mas e você, o que você acha? Você acha que ele matou realmente todas essas pessoas que ele diz? Ou é meteção de louco total pra ficar famoso? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Se quiser me seguir no Instagram, é @omarcelomilos, a gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.